que significa sermos humanos? As respostas nem sempre são suficientes para a nossa mente inquieta ou para o nosso coração agitado. Fazemos muitas coisas em busca de um sentido, procuramos em todos os lugares nosso propósito para a vida. Talvez dentro de nós exista algo que explique quem somos, que nos baste como resposta. E mergulhamos na busca de quem podemos ser. Amamos, pensamos, sonhamos e meditamos. Talvez ainda esteja em outro lugar. E então produzimos, negociamos, acumulamos e tentamos comprar algo que nos satisfaça a alma. Observamos a humanidade para tentar nos conectar a ela. E muitas vezes não nos reconhecemos. Injustiça, desigualdade, guerras, trapaças atestam contra quem somos ou quem não somos. Onde achar a referência? Onde encontrar quem somos? Experimente olhar em outra direção. Levante seus olhos para encontrar um homem, alguém que redefiniu a humanidade. Ele é a nossa origem e também o nosso destino. Viveu nossa vida, andou por nossas estradas, amou nossa gente, valorizou nossa existência e nos deu esperança. Nenhum outro foi tão humano quanto ele. Mais do que carne e osso, ele nos apresentou o espírito da humanidade, nossa vocação e propósito. A verdade sobre o humano é que nos perdemos de nós mesmos e fomos achados por ele. O divino se tornou humano e vimos nele quem somos. Criados pelo amor, criados para amar, criados pelo justo, criados para a justiça, criados pelo eterno, criados para a eternidade. Tudo que verdadeiramente somos vem de quem Ele é. Por que não olhar mais uma vez para Ele e nos encontrarmos com quem fomos planejados para ser? Peça de todo o coração: Filho do homem, eu quero ser filho de Deus. Nada e ninguém pode nos tornar tão humanos quanto Ele. Boa noite, tudo bem com você? Estamos de volta na nossa série Bom Demais para Não Ser Verdade. Você sabe, nesse mês de março nós estamos com uma nova grade de programações aqui na Igreja Central de Porto Alegre. E principalmente esse horário, das 18 horas aos sábados, nós vamos desenvolver séries especiais de mensagens sobre o texto bíblico, sobre a história de Deus em busca do ser humano. E como esse livro, que é tão antigo ainda hoje, quando tomamos tempo para passar com ele fala para nós, ele toca o nosso coração, ele nos dá vislumbres de quem é Deus. E nessa primeira série de mensagens, nós estamos falando sobre o impacto que Jesus Cristo exerceu sobre os escritores dos 4 evangelhos. Cada um deles tem uma perspectiva singular sobre quem é Jesus, o que Jesus faz, apesar de haver uma harmonia entre todos eles, o centro da história é ser o mesmo, mas esta singularidade de cada uma das perspectivas dos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, com toda certeza é resultado da influência que Jesus Cristo exerceu sobre cada um deles. E nas 2 primeiras semanas nós já falamos sobre o rei em Mateus, sobre o servo em Marcos, e hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de Jesus sobre a ótica de Lucas e como esta característica peculiar de Jesus no Evangelho de Lucas transparece ao longo do livro em alguns trechos que selecionamos para estudar juntos hoje à tarde. E quando falamos de Jesus no Evangelho de Lucas, nós encontramos uma das perspectivas mais universais de quem Jesus Cristo é dos 4 evangelhos. Lucas apresenta um Jesus que veio para toda a humanidade. Ele inicia o seu evangelho escrevendo para um amigo, Teófilo. Este homem provavelmente não era judeu, o nome é de origem grega, era alguém que não nasceu ou não tinha a religião judaica, não estava inteirado dos assuntos a respeito do Messias, e Lucas então organiza as muitas narrativas, as histórias que eram contadas a respeito de Jesus, e ele organiza num livro para poder compartilhar essa informação com esse amigo.
E Lucas faz isso desta perspectiva de que Jesus veio para todas as pessoas. Jesus morreu e veio para dar salvação, não importa a etnia, a origem, Jesus veio para todas as pessoas. O nome Lucas, do autor do Evangelho, aparece 3 vezes no Novo Testamento. E ele é também o autor do livro de Atos dos Apóstolos, o livro que vem logo na sequência, depois da história de Jesus, as 4 narrativas, a história agora dos discípulos, dos apóstolos, depois da subida de Jesus aos céus. Lucas também provavelmente era gentil, era de origem grega, o seu nome não é um nome judaico, ele era um missionário, muitas histórias ele aparece ao lado de Paulo, um outro apóstolo e missionário do texto do Novo Testamento, mas também ele é retratado como um médico, e talvez por isso, por causa da sua vocação, da sua profissão, esse olhar tão particular para o humano em Jesus Cristo. E Lucas escreve a maior das narrativas. Na verdade, o Evangelho de Lucas é o maior livro do Novo Testamento, e é nesse livro que a gente encontra o Jesus mais humano descrito no texto bíblico. E eu queria compartilhar com você um texto que traz a ideia central de quem Jesus Cristo é na narrativa de Lucas. O capítulo 19, os versos 9 e 10, nós encontramos esse registro de Lucas a respeito da história de Jesus. E Lucas escreveu: Jesus respondeu: hoje chegou salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. No Evangelho de Lucas, Jesus é descrito muitas vezes como o Filho do Homem. Esse é um título que Jesus aplica a si mesmo, e Mateus é quem mais registra esse uso da expressão Filho do Homem para Jesus, Jesus se identificando dessa maneira. E a missão de Jesus, por que ele veio? Ele veio para buscar e salvar os perdidos. Essa expressão Filho do Homem, esse título, é uma referência direta a uma profecia messiânica, uma profecia sobre Jesus no Antigo Testamento, que está no livro de Daniel, capítulo 7, mas esse é um assunto para um outro dia. Mas além disso, é também uma expressão idiomática hebraica, e que significa que aquele que é filho de alguém tem todas as características de quem ele é filho. E é por isso que a gente encontra algumas vezes esta expressão com outros usos no texto do Novo Testamento. Por exemplo, há um momento em que Jesus encontra-se com os líderes judaicos, os religiosos de seus dias, e ele diz o seguinte para eles: olha, vocês têm por pai, ou seja, vocês são filhos do diabo. E ele diz, porque o diabo é assassino e mentiroso desde o início. Sabe o que Jesus estava dizendo para aqueles homens? Que eles eram também mentirosos. Era isso que Jesus estava dizendo quando disse que se vocês têm por filho o pai da mentira, vocês também são mentirosos. Há uma outra citação nos evangelhos em que Jesus chama 2 de seus discípulos, Tiago e João, de filhos do trovão. O que é que Jesus queria dizer com isso, ser filho do trovão? Ora, na nossa gramática, no nosso português, não tem tanta força assim, mas no hebraico tem. Isso quer dizer que eles eram estrondosos, barulhentos, eles chamavam atenção, falavam alto, enfim, quando eles chegavam era impossível não ter notado a presença de Tiago e de João. Mas quando Jesus é chamado no Evangelho de Lucas de Filho do Homem, e isso acontece 24 vezes, nenhum outro evangelho usa tantas vezes esse título para Jesus, Lucas está enfatizando que o Filho do Homem é completamente, totalmente humano. E essa é uma verdade a respeito de Jesus. Ele foi um de nós, em todas as coisas. Sentiu fome, cansaço, dor. Em toda a experiência humana, Jesus Cristo experimentou isso também. Mas ele não é apenas o Filho do Homem. O próprio Evangelho de Lucas, no capítulo 4, verso 3, Jesus Cristo é chamado de Filho de Deus, e por essa lógica, Jesus Cristo também era completamente Deus. E olha que lindo isso. Aqui nós encontramos o mistério da encarnação. Deus se fez homem. Aquele que é filho de Deus é também filho do homem.
Jesus assumiu a identidade da sua criação para mais uma vez revelar a verdade sobre quem ele era, Criador, o idealizador do ser humano, mas também para revelar a verdade sobre quem nós somos. Ninguém jamais foi tão humano quanto Deus. Esse é o sentido da encarnação. Quando a gente encontra tantas pessoas que querem ser como deuses, Deus quis ser um de nós. E Jesus Cristo sabe por experiência própria, tanto o que é ser Deus, quanto o que é ser humano. Sabe o que é a minha e o que é a tua experiência. Por isso ele é o Filho do Homem. E por isso nós encontramos no Evangelho de Lucas, ao Lucas afirmar que Jesus era o Filho do Homem, ele está dizendo para aqueles que vão ler o seu Evangelho, qual é a verdade a respeito de Jesus que nós não podemos perder e que é boa demais para não ser verdade. E as duas lições que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre essa ideia de Jesus como um ser humano em Lucas é que a verdade sobre Jesus e a humanidade, a primeira delas, Jesus veio em busca, ele veio chamar a nossa atenção. É isso que a gente leu ali e é isso que Lucas traz de Jesus Cristo. Um Deus em busca do ser humano, um Deus que faz de tudo para chamar a nossa atenção. E naquele trecho que a gente leu no início, tem uma história ali que eu gostaria de compartilhar com vocês, e ela vai ilustrar muito bem o centro do Evangelho de Lucas e quem é Jesus no Evangelho de Lucas. No capítulo 19, a primeira parte, então, os versos 1 a 6, nós lemos o início dessa história e eu queria que você ouvisse junto comigo. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade, e havia ali um homem rico chamado Zaqueu. Ele era chefe dos cobradores de impostos. E ele tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso correu adiante, subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. E quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo hospedar-me em sua casa. E sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Essa é uma história que a gente conta muito para as crianças, do homem baixinho que queria ver Jesus, e por isso ele sobe numa árvore para poder vencer a multidão e conseguir ter um encontro, mesmo que à distância, com Jesus. Mas tem algumas coisas a mais nessa história. A história diz qual era a profissão de Zaqueu. Zaqueu era chefe dos cobradores de impostos. Em algumas versões da Bíblia, essa profissão, ou essa ocupação, cobrador de impostos, é descrita como publicano, um cobrador de impostos. Zaqueu era chefe. Isso quer dizer que ele foi galgando posições e ele tem uma história um tanto quanto longa com a profissão ou com a posição de ser um cobrador de impostos. Acontece que os compatriotas, o povo judeu, eles detestavam aqueles dentre eles que se tornavam ou que aceitavam esse encargo do Império Romano para ser um cobrador de impostos dos seus irmãos. Normalmente os impostos, como até os dias de hoje, a gente sempre acha que são exagerados, que a gente paga impostos demais, e era assim naquele tempo. Então, os impostos não eram muito bem-vindos pelas pessoas do povo, e os cobradores de impostos, que eram da mesma nacionalidade, judeu cobrando imposto de judeu para devolver para Roma, eles eram muito mal vistos pelas pessoas. Havia um costume, por exemplo, se uma pessoa religiosa, que tinha uma reputação religiosa a zelar, estivesse caminhando por uma rua e encontrasse vindo na sua direção um judeu cobrador de impostos, esse religioso deveria desviar o seu caminho para não passar perto do cobrador de impostos, porque era um traidor da nação. Agora você imagina a experiência de Zaqueu. Muitas e muitas vezes, andando pelas ruas da sua cidade de Jericó, ele passou por essa experiência de estar andando numa rua e perceber as pessoas se afastando dele e desviando o caminho, não querendo a convivência dele. Não era tão diferente da experiência dos leprosos, como nós vimos na semana passada. Ninguém queria estar perto de um leproso, por uma razão óbvia, mas ninguém queria também estar perto de um cobrador de impostos. Imagine então, estar perto de um chefe de cobradores de impostos. E é por isso que eu fico aqui pensando, tentando me colocar no lugar de Zaqueu. Não é apenas o fato dele ser baixinho, mas Jesus Cristo era um religioso, era um mestre, era um professor, tinha seus discípulos, era um homem religioso. E eu fico aqui me colocando no lugar de Zaqueu, se Zaqueu também não tinha a preocupação de, depois de ouvir tanto
falar sobre Jesus, que Jesus era diferente dos demais, mas e se, em relação a ele, cobrador de impostos, Jesus fosse igual às demais pessoas? Qual seria a sua experiência depois de tanto tempo sendo deixado de lado pelas pessoas de onde ele vivia, da sua cidade? Ele fosse em busca de Jesus e Jesus também desviasse o caminho dele, ou Jesus também não quisesse falar ou ter um encontro com ele. Eu imagino que quando vai chegando numa certa altura da vida e a gente já tem um certo status, a gente evita aborrecimentos, a gente evita humilhações, a gente já aprendeu com os erros do passado e não quer se colocar em situações que nós já vivemos anteriormente. Por isso, nada mais conveniente para Zaqueu do que procurar uma árvore de onde ele poderia ver Jesus, mas uma árvore também onde ele pudesse se esconder. O texto bíblico diz que era uma figueira brava. É uma figueira que não produz figos, mas ela tem muita folhagem. Tanto que de vez em quando ela enganava as pessoas iam em busca de algum figo ali para dar-se conta, não, é uma figueira brava. E ali, escondido na copa da árvore, entre as folhas, Zaqueu achava que ele estava numa distância segura o suficiente, longe o suficiente de Jesus, para matar sua curiosidade, mas para não se expor. E esse é o cenário do encontro com Jesus. Zaqueu estava autoconfiante, ele achava que estava no controle da situação. Eu cuido o quanto eu quero abrir ou não da minha vida para os religiosos. Eu controlo o quanto eu quero ter ou não de experiência religiosa. Eu vou pôr limites naquilo que Deus quer fazer. Mas Jesus sempre procura quem se esconde dele. Foi assim lá em Gênesis 3, no Jardim do Éden, quando Adão e Eva, por vergonha de Deus, se esconderam. E Jesus vai no jardim e chama: Adão, onde é que você está? Foi assim quando Jesus para embaixo da árvore e sabe que ali tem um homem que está se escondendo há muito tempo de um encontro com Deus e diz: Zaqueu, desce depressa. É assim que Jesus faz comigo e com você, quando por causa das nossas feridas que experimentamos na nossa vida, achamos que a melhor coisa é manter uma distância de segurança de Deus e nos escondermos dele. E ele, não se contentando com isso, vai em busca de cada um de seus filhos, dizendo: ei, eu preciso fazer parte da sua vida. Vai se esconder até quando? Eu não sei qual é a sua experiência com Deus. Eu não sei em que estágio você está. Zaqueu tinha dúvidas a respeito de como Deus ia agir com ele, mas Jesus Cristo não tinha a menor dúvida de o que ele queria fazer na vida de Zaqueu. É por isso que, com confiança, ele para embaixo da árvore, olha para cima e diz: Zaqueu, vem, eu tenho pressa, eu preciso ir para a sua casa. Jesus Cristo não tem dúvidas do amor que ele tem por mim e por você. Somos filhos, criados por ele. Ele sabe o que é estar na nossa pele, porque ele esteve. E é por isso que ele não tem nenhum pudor em se apresentar diante de nós e passar a maior vergonha que ele poderia passar, que é um filho muito amado dizer: não quero nada contigo. Ainda assim ele assume o risco e diz: eu preciso entrar na sua vida. Ouça esse texto, que são as palavras do próprio Jesus e são a voz dele para mim e para você hoje. Jesus diz: escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. A identidade de Jesus como Filho do Homem é revelada em alguém que faz tudo para chamar a nossa atenção, se identificou ao máximo com quem nós somos, para poder se comunicar diretamente, olho no olho, coração a coração. Essa é a primeira grande verdade que nós não podemos perder de Jesus Cristo no livro de Lucas. A verdade sobre Jesus e o ser humano é que ele está em busca de mim e de você. A segunda verdade, quando estudamos Jesus no livro de Lucas, é que ele veio devolver a nossa dignidade. Jesus veio em busca do que se perdeu para dar salvação. Ele veio chamar nossa atenção, mas ele veio também devolver a nossa dignidade. A história estava linda até aqui, já podia acabar, não é verdade? Jesus Cristo vai, encontra
Zaqueu faz o convite para ele, aquele que havia sido desprezado pelos religiosos de seus dias, aceita o convite, Jesus Cristo vai até a casa dele e final feliz, foram felizes para sempre, né? Mas tem um plot twist aqui na trama, né? Uma reviravolta inesperada. Jesus Cristo chama Zaqueu, Zaqueu desce da árvore e Jesus começa a caminhar na direção da casa de Zaqueu, porque ele disse: eu vou na tua casa, eu vou passar o dia com você, eu vou comer com você, nós vamos estreitar a nossa amizade, eu quero fazer parte da tua vida, quero que você faça parte da minha vida. E as pessoas olham e a história continua. Olha o que acontece. A partir do verso 7, ainda em Lucas 19, todos os que viram isto, Zaqueu descendo depois do convite de Jesus e os dois indo até a sua casa, murmuravam dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. E Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguém em alguma coisa, eu vou restituir 4 vezes mais. E então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Uau! Quando eu vejo essas coisas eu penso, o pior do ser humano é o ser humano. As pessoas podiam estar ali se alegrando e celebrando o fato de que um homem pecador como Zaqueu havia aceito a oferta de salvação de Jesus Cristo e agora ele teria uma vida transformada. As pessoas poderiam estar celebrando aquilo que Jesus Cristo está fazendo na vida de Zaqueu e que fez na vida de tantas pessoas. Mas as pessoas olham aquilo e das lentes daquilo que é certo e errado, da opinião das próprias pessoas, elas acham um absurdo que Jesus Cristo vá entrar na casa de alguém que é um traidor. E criticam tanto Zaqueu, que é o pecador, quanto Jesus Cristo, o Salvador. A crítica é para os dois. Porque na cabeça das pessoas, Zaqueu não tem mais solução. Quem ele é, o definiu para sempre. E não há nada que possa ser feito por gente como Zaqueu. Pelo contrário, nós precisamos nos afastar dessas pessoas, porque elas podem nos corromper. E era essa a perspectiva deles a respeito de Jesus. Jesus estava indo tão bem até aqui, foi inventado a essa altura do campeonato entrar na casa de Zaqueu. Eu não sei o quanto de valor você dá para a opinião das pessoas sobre a sua vida ou sobre a vida das outras pessoas. Mas Jesus fez aquilo que é necessário quando estamos comprometidos em fazer o bem. Ele ignorou as ofensas, ignorou a opinião das pessoas e entrou na casa de Zaqueu, porque ele tinha convicção de que ao fazer parte da vida de Zaqueu, transformação seria o resultado dessa amizade que estava começando agora. Jesus não olhava apenas para quem Zaqueu havia sido a vida inteira, mas ele olhava quem Zaqueu poderia se tornar se Jesus Cristo entrasse na vida dele. Porque ninguém continua sendo a mesma pessoa depois que tem um encontro com Jesus Cristo. Ou nos apegamos mais a quem nós somos e nos fechamos para Deus e nos tornamos piores do que éramos. Ou abrimos o coração e dizemos: Senhor, muda tudo aqui. Transforma. Faz de novo. Porque eu tentei e não consigo. E foi assim com Zaqueu. Se levantou depois do encontro com Jesus e disse: metade do que eu tenho na vida eu vou doar para os pobres. Eu não preciso disso. Eu encontrei a maior riqueza da minha vida. Eu tenho mais do que o suficiente para mim. E se esse homem me amou, agora eu entendi o que é amor. Eu vou amar as pessoas do jeito que eu posso. E no que depender de mim, quem está ao meu redor não vai mais passar necessidades. E se em algum momento eu roubei, se em algum momento eu fui injusto com alguém, e nós costumamos dizer que Zaqueu era de fato desonesto, o texto bíblico não diz isso. Mas Zaqueu sabia o que as pessoas diziam sobre ele, e ele se comprometeu
a devolver 4 vezes mais o que ele pudesse ter lesado alguém. Para alguém que é apegado ao dinheiro, que mudança, não é? Para a opinião que as pessoas tinham a respeito de Zaqueu, é da água para o vinho, de novo. Jesus Cristo, ao testemunhar aquela cena, ao ver que a humanidade pode ser tudo o que o Criador sonhou para ela, o mais humano dos humanos, Jesus Cristo disse: hoje entrou salvação nessa casa, porque esse também é um filho de Abraão. Lembra? Filho de Abraão é o pai da fé. Zaqueu tem a fé de Abraão. A fé de Abraão o justificou, e a fé de Zaqueu também o justificou, porque ele creu em Jesus, porque ele permitiu que Jesus pudesse vir para sua casa. A vida dele toda foi transformada por fé, por confiança no amor de Deus, por quem nós somos. Esta é a verdade sobre Jesus e o ser humano. Ele veio para chamar nossa atenção, para dizer: ei, eu estou aqui. E quando permitirmos que Ele faça parte da nossa vida, Ele devolve a nossa dignidade. Ele nos devolve ao lugar de onde nunca deveríamos ter saído. Aquilo que apenas o Criador pode refazer, o humano dentro de nós. Se um dia deixamos de lado quem deveríamos ser, em Jesus Cristo podemos voltar a ser quem nunca deveríamos ter deixado de ser. Se você não se sente aceito por Deus, se você acha que talvez você tenha ido longe demais, pare e ouça a opinião de Deus sobre você. Pare um pouquinho e pense que a verdade sobre Jesus é boa demais para não ser verdade. Ouça a boa notícia de Jesus Cristo e permita que isso mude tudo dentro de você. A palavra de Deus nos afirma em Romanos 10:17: portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Quando encontramos o Cristo que Mateus encontrou, Marcos encontrou, Lucas encontrou, a fé é despertada dentro de nós, e nós podemos voltar a ser quem Deus sonhou para nós. E você, aceita o convite? Perceba que hoje Ele está dizendo de novo as mesmas palavras: filho, filha, hoje, nesse momento, nesse lugar, nesse instante da sua vida, eu quero ir para fazer parte da sua vida. Abra a porta, deixa eu entrar. Não tente arrumar as coisas antes. Eu sei como pôr tudo no lugar. E quando confiamos no convite de Jesus, voltamos a ser o melhor do ser humano, parecidos com Deus. Essa é a verdade sobre Jesus e o ser humano, e ela é boa demais para não ser verdade. Feche os olhos. Vamos falar com Deus. Senhor, hoje ouvimos de um Deus que não se contentou em ficar distante, sentado no trono do universo, vendo a obra de suas mãos se perder em tantos desacertos, mas que se fez um de nós, para nos levar de volta ao caminho que o Senhor escreveu para cada um de nós. E se em algum momento temos nos sentido perdidos nesse caminho, se não sabemos a direção, se colocamos os nossos esforços e os nossos amores em lugares que não nos levam para mais perto de Ti e nem para mais perto de nós mesmos, queremos ouvir o Teu convite: filho, filha, deixa eu entrar na Tua história, deixa eu escrevê-la do jeito que eu sonhei, e cada um de nós aqui vai com certeza experimentar a salvação que só existe em Jesus Cristo.
traz essa paz para o nosso coração. Nos traz essa confiança em permitir que Jesus Cristo entre e conduza a nossa vida. O Filho do Homem, que é Filho de Deus, olha para seres humanos, como cada um de nós, e sabe como nos tornar, agora e para sempre, filhos de Deus. Faz isso na nossa história. Oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém.